Oi pessoal, aqui o Aires, o E4. Vem pela primeira vez poder fazer correção do exame de História do ano de 2021 da Universidade Eduardo Mondlane. Antes de nós começar, por favor, peço para você poder deixar o seu like, comentar e se inscreva para poder fazer vários vídeos que tem a ver com correção de exames. Eu sabia que hoje vamos resolver apenas a primeira parte, mas como a universidade o M é tão diferente da UP que divide em fases. Então, eu vou dividir o exame. Como vem aqui, o exame tem 40 perguntas, ou 40 questões. Então, nós apenas hoje iremos resolver 40. Não, desculpa, hoje iremos resolver apenas 20 perguntas. E as outras 20 ficam para o próximo. O exame tem duração de 120 minutos, se você estiver na sala, mas iremos ver quantos minutos irá demorar. Número 1. O marco ou o momento, repito mais, o marco ou o momento que separa a pré-história da história foi da linha A. Como sabemos que a Universidade UEM, a alternativa E. Então, vamos começar a ler as linhas, vamos poder ver qual que é a mais correta. Temos a linha A, o surgimento da escrita. Temos B, a invenção da máquina a vapor. Temos C, a invenção do telefone. Temos D, a invenção da arma de fogo. Temos E, a expansão marítima europeia e os descobrimentos. Olha, observando para cada uma das alternativas, a que faz mais sentido é a alternativa A, que diz o surgimento da escrita. Por quê? Temos a ideia de pré-história para a história. Uma ideia de pré-história que nós vamos dizer assim, o aluno já na 11ª diz que ele já é um aluno pré-universitário, significa assim de cheiro da faculdade. Então, vamos chegar aqui. Temos a ideia de pré-história para a história. Então, significa aqui. Para mim, isso significa que a única resposta que tem mais sentido é a alternativa A, que diz o surgimento da escrita. Pois temos a invenção da máquina a vapor, isso gera mais lá na Revolução Industrial. Temos a invenção do telefone, também está longe do contexto. Temos a invenção da arma, também. Temos a expansão marítima, também. Então, número 1, a alternativa correta é, sem dúvida, a linha A. Existe também muitos tipos de escrita, a mesma escrita que surgiu na Suméria há 4 milênios atrás. Também temos a escrita hieroglífica, que é do Egito, entre outras escritas que existem até nos dias atuais. 2. A história, tal como a ciência, tem método e objeto de estudo. Isso é verdade. Pois para existir a história é necessário ter o objeto de estudo e o método. Depois continua. O objeto de estudo da história é... Qual será o objeto de estudo da história? Qual será? Qual será? Alternativa A. A sequência cronológica das guerras. Sabemos que cronológica é um dos tempos, mas não é muito importante, pois para o historiador o tempo mais importante é o tempo histórico que apresenta a mudança. Não deixar isso ao lado. Temos B. A subida e a queda ao poder dos líderes políticos. Está fora do nosso contexto. Temos o passado longínquo do homem. Temos a evolução dos homens da antiguidade. Temos a dinâmica das sociedades. Significa que eles querem saber qual é o objeto de estudo da história. Será que a história estuda a sequência cronológica das guerras antigas? Só isso? Será que a história estuda a subida e a queda ao poder dos líderes? Não. Então, para mim, é sem dúvida que é a linha C, o passado longínquo do homem. Pois só o fato de colocar o passado, o homem, também já faz sentido. A história só é estudada se tiver o homem e o tempo e o espaço. Número 2, a linha correta é C. 3. Tendo como critério o momento da sua origem, as seguintes unidades políticas são consideradas pré-coloniais. São aquelas que surgiram antes dos portugueses poderem chegar em Moçambique. Estamos a falar dos estados que surgiram naquela parte de
no ano 500, 1500 para baixo. 1500 para baixo. Então, estamos a falar do estado de Zambézia e Moena Mutapa. Pois uma dessas aqui surgiu em 1250 a 1440, sei lá. Não. Na 3, a linha correta é E. E não poderia ser a linha A, pode ter prazo, Zambézia também não. Não poderia ser a linha B, pois está de Marave, Gaza. Não poderia ser D nem C, mas sim a resposta correta é a linha E. 4. Durante a penetração no interior de Moçambique, os portugueses fundaram a Sena e Tete. Isso é verdade, sim. Sena e Tete, estamos a falar das vitorias de Sena e Tete. Mas em que ano isso aí? A vitória de Sena foi fundada em 1530, isso é verdade. Mas aqui diz já. Estão a perguntar no segundo, estão a dizer que é para falar em tempo do século. Então aqui está a dizer no segundo quarto do século XVI, que é a linha A. B, no último quarto do século XVI. Temos C, na segunda metade do século XV. Essa aqui C ainda está muito errada, pois está falando do século XV. Século XV não faz sentido. Então vamos descartar a linha C. Vamos a linha D. Na segunda metade do século XVII, pior que E, também está descartada. Temos a linha E. Na primeira década do século XVIII, também descartada. Ficamos com a linha A e B. Então entre essas duas linhas eu fico com a linha A, sem dúvida, que é a linha A. 5. Cisnando Dias, Braião, Massupaca, Antônio Lobo da Silva, Nenhama, Lourenço de Matoto, Maponda, Antônio da Cruz, Bonga e Joaquim da Cruz constituem exemplos. Ok, colocar o nome não sei de livro, não sei de quê, mas constitui exemplos. Então, para mim, não vou discutir muito acerca desse assunto, mas sim fico com a alternativa D. A alternativa E. Diz de proprietários dos praços da coroa do Val de Zambézia, Prazeres. Número 6. A formação do Estado Moemutapa foi resultado da invenção da dinastia Karangashona, heredado por claro que Nyansimbo Mutota, que é a linha B. Seja a linha B. 7. O comércio de escravo atingiu porções alarmantes em Moçambique entre os séculos, estamos falando do século XVIII e XIX. Uma das consequências desta situação foi número 7, mais número 7, mais número 7. Vamos ver. Qual foi a consequência dessa situação? Temos a linha o crescimento demográfico nas zonas mais afetadas. Isso é muito errado. Quando estava a acontecer esse tipo de comércio, esse tipo de escravo, isso não aumentava mais o crescimento demográfico, mas sim reduzir o crescimento demográfico. Então a linha A está descartada. Passa para a linha B. A melhoria das condições de vida da maior parte, pior que descartado, não tem nada de melhoração das condições de vida. Temos C, o elevado apoio às classes dominantes pela população locais, também não tem nada de apoio, descartado. Temos a desestruturação da parte das unidades políticas em Moçambique, isso achará um pouco bem, vamos continuar, mas a linha E, o aumento da produção de bens, descartado, não tem nada de aumento da produção de bens em Moçambique devido à mão de obra, não. Então a linha correta é a linha D, a destruição de parte das unidades políticas. 8. O que diz 8? As formações do Estado de Gaza resultou de um processo histórico que teve lugar no século XIX e levou também à formação de outras unidades políticas na região da África Austral. Estamos a falar da expansão Guni, expansão Bantu está fora, expansão Piripiri Caranga, pior que é, expansão Carangachona também, expansão Makua também. Então a linha correta do número 8 é expansão Nguni, que é a linha D, que mais tarde resultou na formação do estado de Vale de Zambézia ou Gaza, não se esquece. Mas é isso aí, já não lembro bem, mas a linha correta é D. Vamos continuar aqui a falar um segredo. Se você quer saber de história, aprenda a conhecer os seus tempos.
Também é muito bom aprender a decorar os séculos, é muito bom, ajuda muito. 9. No âmbito dos acordos entre as autoridades coloniais de Moçambique e Sul-Africana sobre o trabalho migratório, a obrigatoriedade do pagamento diferenciado foi introduzida. Só quer saber em que ano foi introduzida o pagamento de diferenciado obrigatório? Em que ano foi introduzida? Nós queremos saber em que ano que foi introduzida. Estamos a falar do ano de 1928, que é a linha C, que diz na Convenção de 1928. Significa que antes desse 1928 era apenas grátis, não se pagava nada. 10. Um dos acontecimentos de maior destaque no ano de 1926 foi a introdução da cultura forçada do arroz. Nada disso. Temos B, a abolição do Estatuto de Indígena, nada. O estabelecimento do Fundo Cambial, também nada. A introdução da cultura forçada do algodão. Temos D, a abolição das culturas forçadas. Eu ficaria mais com a linha E, a introdução da cultura forçada. Mas é necessário saber que fico com a linha S, mas estou com dúvida. Então peço para um dos meus queridos ou caríssimos amigos para que possam deixar a resposta nos comentários e iremos conversar. 11. Entre 1932 e 1968, Antônio de Oliveira Salazar era o... Quer dizer que em 1932 a 1968 Antônio Salazar começou a ter um cargo, mas o que ele era exatamente? Estamos a falar de chefe do governo português, que é a linha B. Antônio Salazar era chefe do governo português. Passa para 12. A linha feira que foi concluída no âmbito do primeiro plano de fomento, que variava do ano de 1953 a 1958, foi a que atualmente liga. Quer dizer que no primeiro plano de fomento foi construída uma linha feira, sim, nesse período, mas essa linha feira ligava onde a onde? Estamos a falar de Maputo a Zimbábue. Estava confundindo Maputo e Swaziland, mas não. Vi que é Maputo a Zimbábue. Maputo a Zimbábue, Zimbábue que faz fronteira com minha querida província Manica. Vamos passar para o número 13. Visando dinamizar o processo da produção e comercialização do algodão, o regime colonial instituiu em 1938, estamos a falar de JAC, a Junta de Exportação do Algodão Colonial. Essa é uma dúvida que é a número 13 é a linha E. Repito mais, número 12 a linha correta é B. 14. Desde 1891 que a Companhia de Niassa tinha recebido o direito de administrar o território que corresponde às atuais províncias de Cabo Delgado e Niassa no âmbito da política de descentralização administrativa no nacionalismo econômico. Este direito não foi renovado, assim as atividades da Companhia de Niassa cessaram tem que saber em que ano que as atividades da Companhia de Niassa cessaram. Estamos a falar de 1929. A linha D, número 14, a linha correta é a linha C. As atividades dessa companhia cessaram em 1929, que é a linha C. 15. A luta armada de libertação nacional pela independência de Moçambique, libertada pela Frelimo, decorreu entre... Tem que saber quando começou a luta armada para a libertação do país. Estamos a falar do ano de 1964 a 1774, pois em 1974 foi quase naquele período em que estavam a caminho para a independência. Então, não ficaria mais com a linha B que vem em 1961, não. Mas sim, acredito no 1974, mas pior que é, não ficaria com a linha C que diz acerca de 1975, também não. Pior que é, 73 não. Então a linha correta é sem dúvida que é a linha D.
15. 16. A organização criada em março de 1973 foi. Para mim, você vê que em 1973 foi criada uma organização, mas qual foi? Temos a linha Organização Nacional dos Professores. Naquela época, não, pois ainda estávamos em guerra. Então, não. Temos B, a Organização Nacional dos Jornalistas, estávamos em guerra. C, a Organização da Mulher Moçambicana, deixa um pouco isso aqui porque é um pouco interessante. Organização da Juventude, nada. Organização dos Trabalhadores também não. Então fico a linha C, pois naquela época podiam formar uma organização das mulheres que visava as mulheres poderem entrar, para poder lutar, sei lá. Então, número 16, a linha correta é C. 17. A construção da barragem de Canhora-Bassa iniciou, então a falar de 1969, foi no âmbito que iniciou a barragem, também que houveram muitos acontecimentos, alguns tristes, mas a linha correta é B, 1969. 1976 não, 1977 também não, nada disso. A linha correta do número 17 é a linha B, sem dúvida. 18. Vila Sarazal, Vila Cabral e Lourenço Marques eram nomes coloniais das atuais cidades. Ok? Então quer saber, esse nome que está em cima era o nome das quais atuais cidades. Fala número 17. Como eu sou de Chimoio, na província de Manica, então 18 coloco a linha B, porque a minha mãe fala que anteriormente, ou tempos atrás, Chimoio era chamado por Vila de Salazar, então eu fico mais com a linha B. Não sei que isso era do mais. Deve dizer, nem minha mãe que falava isso, não. Algumas pessoas falam assim, mas eu chamo de mamãe também. Então, 18 fico. Mas espera um pouco só. Deixa eu saber esse 18. Tem uma coisa muito errada. 18. Vila. Deixa eu repetir minha pergunta. Vila Salazar, Vila Cabral e Lourenço Marques. Não. Falhei um pouco. Minha mãe fala acerca da Vila Peri, não Vila Salazar. Então, para mim, a resposta correta desse número deixo para a linha E, que é Pemba, Inhambane, Maputo. Só colocar Maputo porque já sei que Lourenço Marques até hoje vocês sabem que era antigamente, que é atualmente Maputo, mas antigamente era chamado de Lourenço Marques. 19. E a nossa penúltima pergunta, do jeito que nós combinamos que a primeira parte iria abordar pelo menos 20 perguntas. No âmbito do trabalho migratório para a África do Sul, o ano de 1975 é marcante por 3 sítios. Número 19 quer saber que era marcado por... Quer ver só? Alinhar o ano que não houve recrutamento de trabalhadores moçambicanos. Quer ver só? A linha B, um ano com menor número de trabalhadores moçambicanos recrutados. O ano em que o governo de Moçambique recusou fortalecer. Esse tempo de 1995 para mim foi o momento da independência, então eu ficaria mais com a linha A, que é o ano em que não houve recrutamento de trabalhadores moçambicanos. Finalmente vamos pegar a nossa última pergunta, que é: em Moçambique, no dia 16 de junho de 1980 foi a data da... Temos a linha morte do presidente Samora, está fora do contexto, porque foi 19 de outubro, então não. Temos B, realização das primeiras eleições autárquicas, isso foi em 1998, ou só 99, não, 98, então está fora do nosso contexto. Temos C, criação da nova moeda, interessante. Passar para D, nacionalização da terra, educação e serviços, isso nada, isso foi um pouco atrás. Temos criação de Banco de Moçambique, e pior que ainda fico mais com a linha correta, que é a linha C. Caríssimos, quero agradecer essa oportunidade que vocês me deram. Por favor, se curte aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva, partilha o meu vídeo, para que vocês possam assistir meus vídeos e para que possam mais ter força de preparar boas preparações. Até a próxima.